Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico, as vacinas, os mitos e as verdades sobre as vacinas. E para isso eu convidei para vir aqui ao estúdio o Benício Ferreira, que é biomédico, vocês já conhecem, é a terceira vez dele, vai pedir musiquinha por aí. Terceira ou quarta? Terceira vez. Terceira vez? E ele trouxe também um convidado muito especial, que é o Thiago Massuda, que é biomédico e imunologista. Tudo bem? Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem, boa tarde a todos. Vamos começar perguntando o que todo mundo quer saber. Existe uma vacina que seja melhor do que a outra? Veja bem, o processo de imunização ele é um processo coletivo, né? Ou seja, não é a pessoa que vai ser protegida, mas a sociedade como um todo. Para isso, é necessário que todos estejam vacinados. E as vacinas que a gente tem disponíveis hoje, elas mostraram uma proteção, independentemente dos resultados, todas elas têm resultados significativos para a proteção. Então é importante que todo mundo se vacine, porque só assim a gente consegue diminuir a circulação do vírus para a gente conseguir sair da pandemia. Eu diria que é assim, ó, não dá pra gente, nesse momento que está enfrentando, querer escolher, você tá lá, você cai do navio. Te jogam duas cordas, uma de fibra natural e uma sintética. Você vai ficar escolhendo aí agora, qual que eu pego? Exatamente, é bem nesse sentido. É mais ou menos nesse sentido, né? E Benício, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu estou ansioso para ser vacinado. Eu queria só complementar um pouquinho a fala do Thiago, falou muito bem. Não é o momento, né? A situação em que nós estamos, nós não temos que ficar pensando em que vacina, de onde vem, ou, eu li que essa aqui tem uma eficácia maior que a outra. Eu até peço para que o Thiago me corrija se eu estiver errado, mas as duas que estão no momento sendo utilizadas aqui no Brasil, elas apresentam eficácia. Então, não é uma questão de, eu vou escolher porque essa tem 70% de eficácia, a outra tem 50%. E aí eu volto para o Thiago. Na verdade, nós só saberemos a real eficácia de todas as vacinas no próximo ano. Está cedo demais para nós termos ideia ou um número preciso. Esse número foi dado pelas empresas que desenvolveram, que isso fique bem claro, mas a real eficácia nós só saberemos após a fase 4, que é justamente o ano de 2021, correto? Exatamente. Acho que essa questão da eficácia é uma polêmica que foi aventada aí, né, nos últimos meses, né? Com a divulgação dos resultados. Mas a gente tem que analisar muito bem essa questão do resultado da eficácia. Primeiro que as vacinas elas podem ter o dado publicado de eficácia diferente dependendo do modelo que foi o desenho experimental, dependendo de como a empresa conduziu as pesquisas, né? Mas digamos que todas elas tenham conduzido da mesma forma. É óbvio que as vacinas elas são produzidas com tecnologias diferentes e elas podem apresentar resultados diferentes. Uma coisa é o que a gente chama de eficácia global. O que é eficácia global? As pessoas que tomam a vacina, qual que é a chance que elas têm menor de adquirir a doença, né? A proteção para ter a doença efetivamente, né? Então, vamos supor, uma vacina que tem uma eficácia de 50%, significa que as pessoas que tomam a vacina têm 50% de chance menos de adquirir a doença do que as pessoas que não tomaram, né? Então, vamos pensar em números absolutos, né? Eu tenho 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Se todo mundo tomar a doença, significa que 100 milhões, ainda que todos peguem, 100 milhões não vão pegar a doença, né? E o mais importante, que é o que a gente precisa analisar no contexto atual, né? A vacina, ela é eficaz em 100% para os óbitos e as formas mais graves da doença. Maravilha. É para esse número que a gente precisa olhar. Isso, as duas vacinas que estão liberadas no Brasil apresentam esse mesmo resultado, ou seja, todo mundo que foi vacinado, eu tenho comprovado cientificamente que não vai evoluir para as formas graves da doença, que são aquelas que demandam internação, UTI, intubação, e nem vão evoluir para óbito. Pode até pegar a doença de forma mais leve. Pode até pegar. Na verdade, né, daqueles que contraírem a doença, 78% vão ser assintomáticos ainda.
e 22% vão adquirir as formas mais leves da doença. Eu diria que é como uma vacina da gripe, né? A gente toma a vacina da gripe todos os anos, mas não escapa de pegar uma gripe. Olha que interessante, né, essa sua colocação. A vacina da gripe, por exemplo, a vacina da H1N1, né, quando a gente sofreu uma outra pandemia, muita gente vai se lembrar lá em 2009, né, ela demorou um tempo um pouco maior, né, até a gente pode falar depois sobre essa questão do tempo para a produção da vacina. A vacina do H1N1, ela só chegou 2 anos depois da pandemia, ela foi disponibilizada em 2011. E dá-lhe Tamiflu, né, galera? Só que a vantagem era essa, digamos assim, primeiro que o H1N1 tinha uma transmissão um pouco menor, embora a letalidade do H1N1 altíssima fosse maior, né? Ele era um vírus que disseminava de maneira mais lenta do que o SARS-CoV-2, mas ele tinha uma taxa de letalidade maior, né? E a vantagem é que logo no início se descobriu um tratamento precoce efetivo, né? Ou seja, o Tamiflu, que é um antiviral, ele era cientificamente comprovado com resultado. E foi até, digamos, meio fácil de resolver, né, na época, porque aí você pegava, ia no médico, ele mandava você ir para o postinho, o próprio governo disponibilizava o Tamiflu, não teve essa polêmica toda com hidroxicloroquina, ivermectina. Mas a questão, né? Como o Tiago falou, existia um medicamento específico para aquele vírus. Que ficou comprovado que era então, 100% os resultados, né? A pesquisa demonstrou que as pessoas que tomavam o medicamento, quando comparado àquelas que não tomavam, tinham um resultado significativamente melhor. O que difere de todos os medicamentos que hoje são apresentados como tratamento precoce, né? E outra, uma coisa que é importante, eu acho, colocar, é que não existe comprovação de que o medicamento funciona. Não, existe comprovação que ele não funciona, né? Já está comprovado que não funciona. Os estudos, eles avançaram e mostraram, não tem diferença entre tomar e não tomar. E a única saída que a gente tem agora é a vacina. Uma coisa que me chama a atenção, só para finalizar esse assunto dos medicamentos que não têm comprovação, é que existem meios oficiais para que sejam feitas as devidas comunicações e os relatos, para que estas informações elas sejam devidamente analisadas, trabalhadas e se tornem depois um protocolo. Não é um vídeo de internet, não é uma mensagem de WhatsApp que vai transformar um determinado medicamento em algo que realmente funciona. Não é assim que funciona. É um estudo científico. E todos os profissionais de saúde sabem disso. Então, o que eu peço para quem está nos assistindo agora é, tem dúvida, converse com o teu profissional de saúde, dê confiança. Esquece o que você recebe nas mídias sociais, no Facebook, no WhatsApp. Pelo amor de Deus, esquece. Nós vamos conversar daqui a pouco. Não esqueçam ainda, porque a gente vai falar sobre as fake news. Sobre a eficácia das vacinas, a minha impressão é de que as pessoas duvidem bastante dela, porque foi feita num tempo recorde. Só que eles comparam muito com vacinas que foram criadas lá atrás, em 1900 e bolinha. Não havia a tecnologia que existe hoje e não havia essa comunicação e essa interação global de vários países se ajudarem e trocarem estudos. Eu estou certa? Exatamente, né? Então nós temos, acho que, 2 fatores que contribuíram para que essa vacina ela saísse em um tempo recorde, né? O primeiro é que a gente não tirou uma vacina do zero, né? A maioria das empresas, a maioria dos fabricantes que desenvolveram essas vacinas já tem uma experiência grande no desenvolvimento de outras vacinas. Então, eles já trazem um know-how, uma expertise de muitos anos, né? E o segundo ponto foi esse que você levantou. A gente vive uma pandemia, ou seja, todos os países do mundo, todos os laboratórios do mundo voltaram a sua atenção em pesquisar e contribuir, colaborar com informações para esse assunto. Em condições normais, tem um laboratório estudando dengue, outro laboratório estudando zika, outro laboratório estudando chikungunya, para falar de vírus, por exemplo. E todos esses laboratórios voltaram a sua atenção em produzir conhecimento científico, em produzir informação para o SARS-CoV-2. Numa corrida contra o tempo. Isso acelerou a quantidade de informação que a gente tinha, somado à expertise que já existia, possibilitou que essa vacina chegasse num prazo bastante rápido. E os dados demonstram, né, das pesquisas, que ela é segura. Alteração de DNA, vamos começar agora.
né? Dizem que essa vacina foi criada tão rápida porque são as fake news. Assim como o vírus foi criado num laboratório chinês para matar a população mais velha que não contribui com o Estado, e um velhinho viajou e disseminou pelo mundo afora, vão colocar microchips na gente porque a China está lá ocultamente participando disso tudo. O que vocês me dizem? Eu acho que roubaram o roteiro do próximo filme do James Bond. Acho que tem Spielberg aí. Uma coisa muito fantasiosa, né? Isso, demais. Ninguém vai passar mal ou morrer, nem virar jacaré porque tomou a vacina. Existem sim problemas para o excesso de remédio. Você pode ter uma intoxicação farmacológica, mas uma consequência muito grave por conta de uma vacina em pleno 2021, após a análise que foi feita de todas as vacinas e principalmente após uma análise severa, porque eu confio na nossa Anvisa, não vai haver nenhum tipo de problema. Nós sabemos disso, então acredito que em pleno 2021 nós ficarmos discutindo chip em vacina, eu atribuo isso à má educação. Eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de educação, não teríamos esse tipo de problema. Na verdade, eu até publiquei, né, uma frase que acreditar em teoria da conspiração é muito mais fácil que acreditar na ciência. Porque para acreditar na ciência, você precisa estudar, você precisa ir atrás, você precisa investigar. Precisa ler. Né? Exatamente. Então é mais cômodo você acreditar em teoria da conspiração, né? E claro que isso não existe, né? Então, essa questão da vacina, né, a gente pode comprovar que ela é segura com os dados que a gente tem hoje, né? Hoje a gente já passa de 80 milhões de pessoas vacinadas no mundo. O Brasil já está chegando a 2 milhões de vacinados e esse número ele atualiza todo dia. Amanhã vão ser 3, depois de amanhã vão ser 10. E a gente não teve, e está todo mundo olhando para os efeitos colaterais da vacina. Tem um monte de gente torcendo contra. Então pode ter certeza. Infelizmente. Infelizmente. Inclusive médicos, né? Eu já vi vários vídeos de médicos falando, olha, não vacine, por isso. Exato. Que absurdo. E assim, com tanta gente vigilante, nós termos esse número estrondoso de pessoas já vacinadas e nenhum efeito colateral adverso grave relatado, acho que comprova a segurança das vacinas. Tiago, você me permite, foi comprovado, infelizmente isso foi noticiado, foi filmado, erros na aplicação, mas problemas advindos da aplicação de quem se vacinou, quem recebeu a vacina, isso não. Se realmente fosse um problema ou se surgissem as evidências da teoria da conspiração, já estaria circulando nas redes sociais. Eu acho que a maior prova de que realmente tudo isso é uma grande bobagem é que isso não está aparecendo. E não vai aparecer. E acho que um ponto que mobilizou, digamos assim, essas fake news, por exemplo, da questão do DNA, é porque nós estamos introduzindo uma tecnologia nova no processo de vacinação, que não são ainda as vacinas que estão disponíveis no Brasil. Né? O tal do RNA, que você falou já? Isso, exatamente. Então nós temos duas fabricantes, né, a Pfizer e a Moderna, que utilizam uma tecnologia nova que é bastante promissora e que já está sendo estudada há muito tempo. Eles não inventaram. A única coisa que eles colocaram agora foi em prática. Eles estavam esperando uma oportunidade para colocar essa tecnologia em prática. Mas é uma técnica muito segura, né? Ela não tem a capacidade de alterar o DNA, até porque ela trabalha com outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA, né? E permite, com esse fragmento do material genético do vírus, produzir a proteína do vírus no nosso corpo para que ela estimule o nosso sistema imunológico. Então, é só uma estratégia diferente. As vacinas que nós temos hoje no Brasil utilizam estratégias mais tradicionais, que é ou utilizar o vírus inativado, no caso da Coronavac, ou usar pedaços do vírus adicionados num vetor, num outro vírus que é justamente como se fosse um transportador dessas proteínas. Coloca no vírus da gripe e injeta na pessoa. Isso, exatamente. Então é um adenovírus, na verdade, de chimpanzé, que não tem capacidade de se multiplicar, ele só vai entregar, ele só é um... Agora as pessoas vão achar que a gente vai virar macaco. Né? Você não podia ter falado isso. Não, ele é um adenovírus
que está presente nos chimpanzés, nos primatas, mas ele é modificado para que ele não tenha a capacidade de se dividir. Então, eu costumo dizer que ele é um correio, ele só vai lá e vai entregar o negócio, né? Então, ele precisa entregar o antígeno, ele precisa entregar a proteína do coronavírus para que aí o nosso sistema imune comece a desenvolver uma resposta imunológica contra a proteína do vírus. Eu só queria complementar e deixar bem claro para as pessoas o seguinte: nós temos conhecimento de que esse tipo de tecnologia de uso do RNA mensageiro, em hipótese alguma, vai alterar o nosso genoma. Nós temos estudos e existem técnicas para edição de DNA, edição de genoma. São técnicas extremamente complicadas, não são fáceis, não é qualquer laboratório que tenha a possibilidade de fazer uma edição genética. Agora imagine realizar uma edição genética, né, em massa em toda a população. É muito fantasioso. E só para deixar claro, a molécula que está sendo utilizada é uma molécula de RNA. Dentro do núcleo das nossas células, que carrega toda a informação genética para que nós possamos expressar isso que nós somos, está o DNA. Não existe um mecanismo molecular que faça o carregamento desta molécula de RNA para dentro do núcleo, para introduzir esta molécula, que é diferente da outra, dentro do nosso genoma e faça com que ele expresse essa informação. Não é assim que funciona e não tem meios moleculares para que as nossas células façam isso. Então, a vacina, sabendo disso, ela entrega o RNA para que ele seja expresso em uma outra parte da célula que não vai influenciar em nada e vai expressar justamente o que a gente quer, o que o sistema imune deve reconhecer. Então, de uma vez por todas, não há a possibilidade de edição do DNA através dessa nova tecnologia que a Pfizer e a Moderna estão utilizando. Essas vacinas não chegaram no Brasil, por N questões, não é mas elas podem vir um dia para cá. E até vou acrescentar isso, uma questão técnica, uma limitação técnica que essa vacina tem, né? Essas vacinas, por trabalhar com um material, um RNA que é bastante instável, né? Ele precisa ser refrigerado a uma temperatura muito baixa, né? Menos 70 graus, né? Diferentemente dessas outras vacinas que estão no Brasil, que são só sob refrigeração, de 2 a 8 graus. O Brasil não tem uma estrutura física capilarizada dentro do seu Programa Nacional de Imunização para ter esses freezers. Ainda mais para fazer transporte. Exato. Né, no nosso país tropical. Países de primeiro mundo ou países menores, por exemplo, uma coisa é você fazer a imunização com a vacina da Pfizer na Suíça. Primeiro que lá já deve ser menos 70 graus. Você pode transportar a temperatura no momento lá está nevando. Você fala, peraí que eu vou guardar ali fora, põe na neve. Então também existe essa limitação. Claro que se a gente conseguisse, exemplo, 2 milhões de vacinas da Pfizer. Pô, ótimo. Significa que a gente vai conseguir imunizar mais uma vacina. 2 milhões de pessoas. Mas não vai imunizar diferente. Não, a proteção é a mesma, todos vão estar protegidos e essa que é a questão. Só lembrei de 2 assuntos que a gente falou, né, que é para ilustrar melhor até para o pessoal. A questão da velocidade que a gente produziu as vacinas, né? Eu gosto muito de dar um outro exemplo, o Benício também conhece essa história. Quando a gente estudou, né, Benício? Há algum tempo atrás, eu me lembro quando eu estava na graduação, o assunto do momento era o sequenciamento do genoma humano. Né? Quanto tempo demorou para a gente sequenciar o genoma humano pela primeira vez? 10 anos. Vários laboratórios trabalhando ao mesmo tempo e a gente demorou 10 anos para fazer isso. Foi um consórcio internacional. Bilhões de dólares. Gente, no Fantástico só passava os DNAzinhos coloridos. Isso foi no ano 2000, início dos anos 2000. Quanto tempo sequencia um genoma humano hoje? Dependendo do equipamento, entre 4 horas e meia e 5 horas e meia. Em um único equipamento, né? Em um único equipamento, que a gente demorou 10 anos para fazer e centenas de laboratórios trabalhando ao mesmo tempo, 20 anos depois, isso demora 4 horas em um único equipamento e a estimativa é que custe menos de $100 para fazer isso agora. Só para finalizar o exemplo, porque nós gostamos muito dessa parte, os sequenciadores de DNA, eles foram desenvolvidos justamente na década de 90 por conta do Projeto Genoma Humano, do PGH. E principalmente quando as empresas que estavam fornecendo equipamento, produzindo equipamentos
para essa corrida da finalização do genoma humano, começaram a desenvolver suas tecnologias para suprir essas necessidades. Então houve esse boom, não só tecnológico, mas de conhecimento e aplicabilidade. O que nós estamos vendo hoje é apenas uma nova versão dessa corrida de desenvolvimento de conhecimento e tecnologia para suprir uma necessidade no momento. E aí, pegando esse gancho do sequenciamento, nós vimos várias notícias do tempo recorde, e assim que o coronavírus chegou no Brasil, ele foi sequenciado em tempo recorde. Né? Em tempo recorde, né? Inclusive, uma biomédica ficou bastante famosa por conta disso, a Jaqueline Góes, né, que em poucas horas, depois do vírus já estar no Brasil, ele já estava sequenciado. E hoje é necessário o sequenciamento, inclusive, do vírus para a gente identificar novas variantes dos vírus. Nós vamos falar sobre as variantes. O monitoramento genético, que é de extrema importância. Como é que está isso das variantes agora? As pessoas estão achando que vai ter um novo ciclo de pandemia, que vai começar tudo de novo, porque é um novo vírus que chegou. Não, na verdade, uma característica muito comum de vírus é a mutação, né? Então, o vírus ele tem essa característica de sofrer mutações. É claro que à medida que ele vai sofrendo algumas poucas alterações, evolutivamente falando, pode ser que algumas dessas mutações seja pior para o vírus, mas pode ser que algumas delas ele ganhe alguma vantagem. O que a gente tem visto é que algumas dessas novas variantes têm chamado a atenção pelo aumento da transmissão, que ele acelera a transmissão. Isso aconteceu naquela variante que foi reportada na Inglaterra e essa variante nova que foi reportada no Brasil, lá inicialmente, no Amazonas. No Amazonas, né? Que já chegou em São Paulo. Exatamente. Né? Mas elas não são mais letais. Ah, não? Ah, não. Por enquanto, os dados não mostram aumento da letalidade. E uma outra boa notícia é que estudos preliminares mostram que essas vacinas que estão em desenvolvimento, elas protegem contra essas novas variantes. É isso que eu queria saber. Tendo essas variantes agora, esse número de estudos em cima disso, pode ser que a próxima vacina de reforço já tenha proteção para essas variantes? Não, com certeza, porque a ideia da vacina é você tentar atacar mais de um alvo, né? Então, ainda que ela mude algum desses alvos, você ainda tem os outros para se proteger, né? Então, essa que é a vantagem da vacinação, quando você apresenta para o sistema imunológico mais de uma alternativa, né? Então, isso garante a proteção, ainda que o vírus sofra algumas alterações. Uma dúvida que todo mundo me pergunta, você vai lá no teu programa, pergunta, idoso que já pegou Covid, sobreviveu, toma vacina ou não toma? Na verdade, todo mundo tem que tomar a vacina. Mesmo quem pegou? Independente. Porque o que a gente tem no processo de vacinação é que, além da vacina, você adiciona, além do componente ativo, que é aquele que vai estimular o sistema imunológico, você coloca outros componentes farmacológicos que vão fazer com que o seu sistema imune ele produza muito mais anticorpo. Então, o que acontece é que a pessoa que adquiriu a doença, ela pode ter uma proteção menor do que o processo de imunização. Então, o processo de imunização, sim, vai garantir uma proteção mais duradoura, uma proteção mais eficiente do que efetivamente você conseguir uma proteção pelo fato de ter adquirido a doença. Outro dia eu estava vendo uma publicação que um dos meus entrevistados teve aqui, o Santinho Roveda, prefeito de União da Vitória, e ele conseguiu fazer uma belíssima administração nesse sentido de cuidar da população e diminuir o número de infectados. Ficou famoso no Brasil todo por isso. E ele publicou os grupos de pessoas que vão tomar a vacina. E eu vi assim na lista, falei, não estou aí. Tipo, são os médicos, são os enfermeiros, 75 anos, né, gente, como é que vai ser? A gente, da nossa geração, a gente vai conseguir tomar essa vacina esse ano ainda, Benício? Você que faz as previsões, mãe de Ná, vamos lá. Na verdade, essa prioridade foi de acordo com os grupos de risco e as pessoas que apresentavam maior gravidade quando contraíam o coronavírus. Então, preventivamente, vamos proteger aqueles que mais sofrem. Nós não pegamos coronavírus. Não. Nós podemos aguardar mais alguns meses. Vamos dar preferência para quem realmente precisa de proteção. Então, esse tipo de organização, eu acredito ser não só a mais sensata, mas a mais protetiva. O objetivo agora é diminuir significativamente o número de mortes.
Diminuindo o número de mortes, perfeito. Nós não precisamos mais continuar assistindo perda de entes familiares. Eu acho fantástico proteger quem está mais ali na linha de frente. Eu só fiquei curiosa, assim, mas não vi prioridades. Grupo, tá? Na verdade, hoje, essa é uma questão também interessante, né, para a gente discutir. Todo mundo sabia que a gente só ia sair dessa situação com a vacina. E eu acho que o Brasil ele se atrasou, não sei se o Benício concorda com isso, se atrasou um pouco no processo de buscar as vacinas, ficou esperando os dados. Muitos países negociaram sem saber quais eram os resultados. Sim, arriscaram, obviamente, claro. Mas acontece que hoje, mostrando que as vacinas são eficazes, há uma disputa muito grande e há uma escassez de vacina no mercado, né? Então, o que o Brasil conseguiu adquirir que está disponível, né, não dá para todo mundo. Então, você tem que elencar quais seriam os grupos prioritários, os grupos de risco, como o Benício falou, que são os profissionais que estão na linha de frente, sim, os indivíduos que têm uma maior taxa de mortalidade e de agravamento da doença, para tentar diminuir as taxas de internação, os óbitos principalmente, né? Mas a pandemia só vai acabar, obviamente, quando a gente conseguir imunizar todo mundo, ou pelo menos uma parcela grande da população, para que haja uma diminuição da circulação do vírus, né? Então a gente estima que quando eu tiver 70% mais ou menos da população imunizada, o vírus ele encontra dificuldade para passar de uma pessoa para outra, porque se eu vou tentar, eu estou contaminado, o vírus que está em mim vai tentar passar para o Benício e ele está imunizado, ele não consegue passar. A dinâmica de transmissibilidade para aqui. Entendeu? Então, à medida que você aumente o número de pessoas imunizadas, você diminui a circulação do vírus até que a pandemia ela acaba efetivamente. Acontece que hoje, né, respondendo aí a sua pergunta, a gente não tem como prever quando isso vai acontecer. No Brasil vai demorar mais, porque a gente é muito populoso. Então, é aí que eu concordo com o Tiago. Eu acho que 2020 mostrou ao brasileiro que nós não podemos jogar emoções e misturar essas emoções com política num momento tão difícil. Esse atraso que nós vamos sofrer nos próximos meses, que nós poderíamos ter mais vacinas e, no entanto, nós estamos negociando para garantir um pouco mais de vacina, é justamente porque a política extrapolou. A política passou por cima da razão da ciência, a política passou por cima da razão da educação. Passou por cima das vidas. Passou por cima das vidas. Então, eu acho que atrapalhou demais. A maior lição que nós temos que guardar, pelo menos cientificamente, em termos da área de saúde, de 2020, é que o Brasil precisa urgentemente começar a investir e ganhar a médio prazo independência científica, porque nós temos ótimos cérebros aqui. O Brasil perde cérebros para outros. Capacidade tem, né? Nós temos capacidade. Não consigo entender porque o nosso parque de produção de vacinas não é maior. Na verdade, foi só uma retórica, é óbvio que nós sabemos por quê. Falta de investimento na área de educação e ciência poderia muito bem reverter esse quadro e nós poderíamos, por exemplo, num caso de emergência, quebrar patentes. Entendeu? Então, nós poderíamos estar produzindo, por exemplo, outras metodologias aqui, junto com essa que já estão sendo feitas na Fiocruz e no Instituto Butantan, nós poderíamos estar produzindo também. Então, assim, 2020 deixou essa lição para nós. Nós temos capacidade, nós não temos ainda um bom gerenciamento. Exatamente. Mas eu acho que assim, claro que as vacinas elas estão aí e elas já estariam disponíveis se a gente tivesse antecipado, né? Então isso torna prever o quando a população comum que não é de risco será vacinada dependente da disponibilidade dessas vacinas chegarem no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, né, por exemplo, o Butantan está construindo uma planta nova para a produção de vacinas e eles estimam que, mais ou menos em outubro, eles têm a autonomia para produzir toda a vacina em território nacional. Necessária para o Brasil. O Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia. E o Brasil tem condição de aplicar 10 milhões de doses por dia. Nós fazemos campanha contra a pólio e nós vacinamos 10 milhões de crianças em um único dia. Eu acho que é o único país... Então a gente precisaria de quantos dias para vacinar? A gente só precisaria da vacina. Só a vacina. Não, Tiago,
Kelly, e você que está nos assistindo agora, caso você esteja aí entre seus 30 e 40 anos, mas a nossa geração não teve contato com as pessoas que sofriam das sequelas de poliomielite. Por exemplo, eu lembro que na escola eu não tinha nenhum colega. Mas pergunta para os seus pais, né? Exatamente. Por que nossa geração não estudou com crianças que tinham as sequelas da polio? Por conta da eficiência da vacinação. O Zé Gotinha. Exatamente. E ainda tem gente que questiona a importância das vacinas. Assim, é loucura. Olha o passado. A campanha da polio consegue vacinar 10 milhões de crianças em um único dia, que é o dia D da vacinação da polio. Não, precisa. Não, a gente precisa de vacina, só isso. Exatamente. O Butantan vai preparar tudo isso para outubro. Perfeito. Mas eu ainda acredito que o Brasil tem condições de ter pelo menos 2 Butantans. Se nós tivéssemos mesmo um pouquinho mais de seriedade, nós teríamos 2 Butantans, duas E um detalhe que eu acabei de ler agora, a reportagem que eu também não estava sabendo. Essa planta nova do Butantan está sendo em boa parte financiada pela iniciativa privada. Ou seja, são as empresas que estão colocando dinheiro, né, para poder financiar isso. Ou seja, reforça uma certa omissão do Estado. Mas nesse caso, né? Eu não é nem defendendo, nem criticando. Eu acho que o Brasil em si não está preparado, não tem educação para isso, nem se fosse um governo do PT lá, né? Não, assim, independente de ser o Bolsonaro, se tivesse a Dilma, ele não tem esse preparo. Não uma questão cultural, na verdade. Não, a gente não tem essa cultura. Outra coisa, você vê nos Estados Unidos, acontece uma tragédia, eles paralisam o país inteiro e vão em busca de soluções para aquilo. Aqui a gente ficou brincando de xingar o presidente, de falar mal da hidroxicloroquina e foi se enrolando, como você disse. É uma falta de seriedade mesmo, de respeito com a vida. Enquanto professor, enquanto biomédico, enquanto cientista, devido à minha formação científica também, eu fico triste pela quantidade de questionamentos em relação ao poder da ciência que eu ouvi em 2020. Nós estamos conversando, você tem o seu celular, seu smartphone, as vacinas funcionam, o Brasil tem um dos melhores serviços de saúde do mundo, isso é inquestionável, um dos melhores programas de vacinação do mundo, é exemplo para outros países. Não é o momento da gente ficar questionando isso. A questão é tão politizada, né, porque existem dezenas de vacinas que estão aí disponíveis. Nunca ninguém questionou qual era o laboratório que fabricava, e funciona, de onde vinham os insumos, qual era a eficácia. Para vocês terem uma ideia, a vacina contra o rotavírus, que foi introduzida em 2009, mais ou menos, no calendário anual de vacinação, e antes disso, nós constantemente no Brasil tínhamos surtos de rotavírus, né? Acho que a maioria aí vai se lembrar. Sim. Hoje, quando você ouviu falar num surto de rotavírus? Não existe mais. Sabe qual que é a eficácia? Qual que é a eficácia da vacina do rotavírus? Entre 40% e 50%. É baixo, né? Assim, só que qual que é a diferença? Ela não evita... É que é baixo. Ela não, evita... parece baixa. A gente espera que se desenvolva uma vacina com 100%. Só que mas só que acabou, né? Só que qual que é a questão? Ó, ela é de 40% a 50% para você não pegar. Mas da mesma forma como essas vacinas da Covid que estão sendo desenvolvidas, ela evita em 100% as formas mais graves da doença. Evita a morte da pessoa, isso que Ninguém mais morre por rotavírus e a pessoa ela tem uma doença mais leve, evita a transmissão da doença. Eu corto essa cadeia de transmissão, eu interrompo essa cadeia de transmissão. E aí o que a gente tem hoje? É uma vacina que tem uma eficácia de 40%, 50%, mas não tem o efeito prático. O efeito prático. Não é se eu estou protegido ou não. Acabou o surto de rotavírus no Brasil. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse da fase 4, né, da vacina, que ninguém nem pensa que ela existe. Exatamente. Né? Todo mundo está muito familiarizado, né, sobre a eficácia. Fase 3, RNA. Agora todo mundo virou especialista em vacina. Né? Mas esse é um assunto que é bem interessante, porque a fase 4... né, de qualquer medicamento, não só de vacinas, vai avaliar o efeito
a longo prazo, ou seja, durante todas essas pessoas que foram voluntários e participaram como voluntários desses processos iniciais da vacina, né? Então, dependendo da vacina, estudos no Brasil aqui tiveram 13 mil voluntários, né? Eles vão ser acompanhados por muitos anos, né? Inclusive para identificar, por exemplo, quanto tempo dura essa proteção, né? Será que essa vacina ela protege por um ano? Por exemplo, a vacina da gripe tem uma proteção baixa. Todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe de novo, né? A vacina... da febre amarela, não. Da febre amarela, cada 10 anos você precisa fazer um reforço, como por exemplo a do tétano também, né? E tem vacina que se toma uma vez só e depois não toma mais, né? Então, tudo isso, à medida que os estudos eles vão continuar, e a gente vai precisar entender ainda esse processo, eles vão nos dar essa resposta. Claro que hoje nós não podemos esperar 10 anos para liberar uma vacina, né? Então a gente precisa, elas são eficientes já a curto prazo, então o custo-benefício, acabar com a pandemia compensa eu acelerar esse processo, digamos. Sim. Ok. Vamos às considerações finais, então. Eu queria que você só me contasse sobre a vacina russa. A gente não falou dela hoje. Esquece a vacina russa. Eu quero mandar um beijo pro meu pai que foi vacinado. Ai, que bacana. Meu pai foi vacinado, ele tem 83 anos, ele foi vacinado. Estou feliz, estou tranquilo. Contraiu. Não. E para você que está assistindo agora, e o seu avô, o seu pai já foi vacinado, isso não significa que ele vai tirar a máscara e vai sair abraçando todo mundo na rua. Mantenha a responsabilidade. É a mesma coisa que eu falei para o meu pai, eu vou falar para vocês. Tenham paciência, falta pouco. A vacinação já começou. Aquela luz no fim do túnel já está um pouco maior. Realmente já estamos próximos do fim. Não é o trem. Não é um trem. Quando é que é o fim? Calma, não sabemos, mas será este ano. Os cuidados devem continuar. Os cuidados devem continuar. Até porque tem uma pergunta ainda que ainda continua sem resposta. É se a pessoa imunizada ela ainda transmite o vírus, né? Não tem resposta ainda. Então, a gente ainda não sabe. Então, para proteger as outras pessoas, ainda é preciso essa consciência até que um grande número de pessoas esteja imunizado. Porque pode ser que eu esteja imunizado, eu não vou contrair a doença, mas posso ter o vírus, ou eu vou contrair a doença da forma leve, mas ainda assim eu posso transmitir o vírus, né? Então, por isso que eu falo que é uma questão de consciência coletiva. Usar a máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Eu estou vacinado, eu posso fazer qualquer coisa, tá? Mas e as outras pessoas? A gente vai voltar a mostrar nosso batom na rua, gente? Com Andar certeza. sem máscara? É aquilo que o Benício falou, né? Outro detalhe. Vai ter o normal de novo? Então, esse novo normal. Eu posso ser sincero? Eu acho que o que veio para ficar é apenas, já conversamos sobre isso aqui, é aquele comportamento de que, eu estou resfriado, eu não sei o que é. Então, em educação aos demais, em respeito aos demais, eu vou usar máscara. Para você ter ideia, isso é uma cultura, por exemplo, no Japão. A pessoa, tô me sentindo mal. E aqui existe um certo preconceito, né? Você viu uma pessoa de máscara, vixe Maria. Aqui, se você fazia uma cirurgia no dente, por exemplo, e usava com a máscara, já te olhavam assim, meu Deus, ela está com uma doença contagiosa, vai passar para mim, deixa eu correr. Exato. Então, é uma falta de cultura. Né? Essa cultura mudou. Então, assim, começamos a vacinação. Por favor, tenham paciência. Eu posso só fazer um pedido, dá licença. Agradecer o Thiago. Claro. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. É que tem uma espectadora sua muito especial e que eu só queria mandar um beijo, que é para minha sogra. Minha sogra, um beijo para você. Como é o nome dela? A dona Doris. Ela em breve será vacinada. Dona Doris. E por isso mesmo que nós estamos tendo todo o cuidado. Então, o que eu estou tentando transmitir é o seguinte: nós estamos aqui num momento descontraído, conversando de forma responsável, mas mantenham toda a guarda levantada. Então, álcool em gel, máscara, o teu avô foi vacinado, o teu pai foi vacinado, não muda nada por enquanto. Tá? Criança vai ser vacinada? No momento ainda não. No momento ainda não, por dois motivos, né? Por dois motivos. A gente não tem identificado, desde o início da pandemia, casos muito graves e óbitos em criança. A letalidade é baixíssima. E a transmissão é baixíssima ainda também de crianças. Inclusive, vários países, por esses estudos,
autorizaram a volta na escola das crianças pequenas. À medida que elas vão crescendo, aumenta a transmissão e aumenta um pouco as complicações. Então, como elas não parecem ser um problema, inclusive gerou um outro problema, que elas não entraram na pesquisa para ser vacinada, né? Porque para eu autorizar vacinar a criança, eu precisaria fazer uma pesquisa. Fazer um estudo muito maior. Exato, né? para ver como é que seria o comportamento, a dose e assim por diante. Né? Então, a parte ética por trás é muito forte. Mas eu vou contar uma história que eu soube ontem. Meu cunhado é pediatra e ele me contou que um pacientinho dele, 2 meses de vida, ficou internadinho 17 dias com o Covid que pegou do avô. E ele deu alta ontem. Ele estava 17 dias de vida, correto? 2 meses de vida, ficou 17 dias no hospital. 2 meses de vida, o sistema imune dele quase não existe. E mesmo ele pegou do avô. E mesmo assim... Mas ele sobreviveu, tá uma coisinha mais fofa. Isso mostra que o Covid ele tem um impacto baixo em crianças. Em criança, porque uma criança de 2 meses, você imagina Só que tem um detalhe. Inclusive aqui na cidade de Curitiba, algumas escolas estão voltando agora em fevereiro e de forma mais contundente a partir de março. Em relação às crianças, ok, mas essas crianças moram com quem? Com os avós, Sim. com os pais. Qual a idade dos professores dessas crianças? Esse aqui é o cuidado. Os coordenadores então, de escola. Se houver uma medida protetiva dos professores e se a família puder, temos que levar isso em consideração, se a família puder modificar um pouco a dinâmica durante alguns meses para que a criança volte à aula, mas proteja esses entes que estão dentro do grupo de risco e ainda não foram vacinados, tudo bem, mas tenha todos os cuidados, mantenha a guarda levantada e não relaxe só porque começou a vacinação. Tá certo. Vamos às considerações finais. Por favor, deixe sua mensagem, então, aos nossos telespectadores. Gente, muito obrigado. Paciência. Eu acho que hoje a nossa estrela aqui é o Tiago, então eu vou falar pouco. Eu vou só te dar os parabéns. Por 2 motivos. Porque hoje você está fazendo 10 anos de casado, Dona Doris aguenta essa coisinha aqui há 10 anos. E porque você acertou, você falou na primeira entrevista que você veio aqui em agosto do ano passado. Não, até janeiro, fevereiro, o Brasil já vai começar a ser vacinado. Sim. Deu certo. Que bom. Quer ler minha mão, por favor? Não, 6 dezenas, anota aí, por favor. 15, 19, não. Tiago. É isso aí, pessoal. Na verdade, queria agradecer também o convite, né? Sempre que eu tiver a oportunidade de divulgar a ciência, de falar sobre a ciência e o quanto isso contribui para diminuir essas notícias falsas, né? Eu vou estar à disposição, né? Então, podem confiar, as vacinas são seguras, elas são eficazes e eu vejo a única forma da gente sair dessa pandemia é que a população se conscientize, que veja em pessoas que são referências, que estudem, que têm credibilidade para falar, ter essa confiança e auxiliar a propagar aí a informação verdadeira, o combate à fake news, que aí em breve a gente vai sair dessa situação toda. E eu queria agradecer a vocês, então, por terem aceitado o convite e por ilustrarem mais um Debates Covid-19 comigo, né? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza. Obrigada. E você também, muito obrigada pela companhia. Preste atenção no seu calendário, logo você poderá ser vacinado. Se não puder, continue, se vacinar ou não vacinar, continue com os cuidados básicos de higienizar as mãos, usar a máscara, manter a distância social. E logo, logo a gente vai estar num mundo normal, eu acredito, para a gente dar um pouco de risada dessa história, como a gente sempre ri das tragédias que o mundo atravessa. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau. Foi bom, hein?